Cara, eu tava olhando aqui a parcial de venda de ingressos pro jogo de amanhã, pro derby, e eu fiquei assustado. Venderam só 16 mil ingressos para um estádio que cabe mais de 30 mil pessoas. É um absurdo, isso é inaceitável, é inaceitável. E não é pelo preço dos ingressos. Eu vou explicar pra vocês o que eu acho que tá acontecendo, por que a torcida do Palmeiras está se afastando do Palmeiras. Bom, vamos lá. Antes de tudo, deixa seu like, se inscreve, dá uma moral pro canal. É sempre importante você dar essa força pra mídia alternativa. Cara, eu fiz aqui, eu elenquei alguns pontos, mas antes de entrar neles, por que eu acho que a torcida está se afastando, eu quero fazer uma breve introdução da elitização do estádio, do porquê tá havendo esse afastamento, mas sem citar esses pontos que eu vou falar. A elitização não é de hoje, não é culpa só da Leila, ela começou com o Nobre lá atrás. Óbvio que o que a Leila faz hoje é muito mais nocivo do que o Nobre fazia há 10 anos atrás. Essa elitização começou com o cerco, porque o cerco ocorreu por causa da final da Copa do Brasil, né? Que naquele dia lá que a torcida aglomerou lá na frente, tiveram muitos assaltos, foram roubados muitos celulares, teve muita agressão. E aí se tomou a decisão, em conjunto com a polícia, se não me engano, na época, de que haveria um cerco ali. Mas aquele cerco era mais para tentar pegar eventuais cambistas, eventuais bandido que fosse ali para assaltar e tudo mais, com arma de fogo, com arma branca e tudo mais. E era mais para isso, não era para afastar o torcedor. Óbvio que o cerco não era bom porque ele filtrava ali, ele deixava suas. Tudo bem que muita pessoa furava esse cerco, mas para o pessoal com ingresso e tudo mais. Hoje em dia o cerco se tornou quase que uma peneira seletiva ali, uma peneira para dizer quem é o palmeirense e quem não é, porque hoje nem ambulante mais está ali vendendo, as ruas vazias, a gente viu um clima de mórbido, um clima morto, um clima triste, né, no pré-jogo agora da Libertadores ali pelas ruas, tristeza, não tinha pressão nenhuma, não tinha nada, você vê ali com o São Paulo como que foi, a pressão que eles fizeram e tudo mais, e com o Palmeiras não se pode mais fazer isso porque se proibiu isso. E partiu da diretoria. A Leila é muito mais nociva do que o Abel. E aí agora não tem mais, ninguém pode mais, só passa com ingresso e tal. Não se pode mais ambulante, então ninguém vai mais ali para desfrutar o pré-jogo, para beber, comemorar, conversar, torcer ali de fora, fazer pressão e tudo mais. Enfim. Mas eu acho que esse afastamento não se dá só pela elitização ou pelos valores. Porque assim, os ingressos estão altos. Óbvio que os ingressos estão altos. Esse jogo da Libertadores foi um absurdo. O ingresso mais barato acho que era R$220, sem os descontos, né? Mas não se dá só por isso. Até porque esse jogo contra o Corinthians, esse derby agora, o ingresso mais caro, se eu não me engano, tá R$150. E o mais barato, 75. Então não é nada absurdo. O cara que paga o Avante ali, que tem desconto de meia entrada, ele paga R$35 para ver o jogo. Então as pessoas não estão indo para Barueri, não é porque falta dinheiro, não é. É porque de fato está havendo um afastamento, de fato está havendo esse descolamento, esse desligamento da torcida do Palmeiras com o Palmeiras. E eu digo a torcida, não digo os fãs. Existe uma distinção para mim entre torcedor e consumidor, torcedor e fã. A Europa eles fazem muito bem essa distinção, né? Entre os fãs e os fanáticos. Porque os fãs são o consumidor, aquele que vai no estádio, baldão de pipoca, selfie, sentadinho e tal, e ele vai desfrutar, ele consome as coisas do clube, ele torce pelo clube, ele não deixa de ser um torcedor. Mas ele não é fanático, terminou o jogo, o Palmeiras perdeu, ele não vai vaiar, ele não vai perder a paz dele, ele vai embora pra casa dele, vai viver a vida dele. Mas tem os fanáticos, são aqueles que vivem o Palmeiras, que não digo que vivem integralmente, tal, de organizada, mas que vivem assim, que saem do estádio triste, que cobram, que vão querer xingar, que vão querer cobrar no estádio. Eles não vão ali, geralmente não vão para tirar foto ou para desfrutar do match day ali, eles vão mais para torcer, para cantar. Então existe essa grande diferença. Os fãs se sentem confortáveis hoje no Allianz, se sentem muito confortáveis, porque o Allianz hoje proporciona essa experiência, esse match day gostoso, do cara aí. Eu vi até um relato do Felipe do Futeboteco falando que no jogo ele achou assustado, ficou assustado, porque ele viu ali no pré-jogo, ali faltando 10 minutos pro jogo começar, o pessoal com baldão de pipoca, com copão de refrigerante sentando, cachorro quente, se acomodando antes do jogo, como se fosse ali, tivesse se acomodando numa poltrona de cinema, se preparando pro filme começar. E assim, a gente sabe que esse não é um clima de estádio hostil. Um estádio hostil não tem esse clima. Não tem esse clima. O estádio hostil, o torcedor ali,
já cantando no pré-jogo tal, e impulsionando. E o Allianz não tem mais isso. Hoje o Allianz se tornou um estádio confortável para os rivais, se tornou um estádio tranquilo para os rivais. Hoje qualquer um vai lá e joga confortável, faz que nem o Yuri Alberto, manda beijinho, ou chuta a bandeirinha que nem o Luciano e tudo mais. O Allianz hoje se tornou um ambiente inofensível para os rivais, né? Sobretudo pela falta de pressão da torcida. Mas isso porque a torcida que hoje frequenta o Allianz são os fãs, são os consumidores. Não é que não são palmeirenses, são palmeirenses. Mas a grande maioria, não são todos, existe ainda os setores que cantam ali das organizadas, mas é uma pequena parte do estádio, em comparado ao contexto geral. Então são os fãs que vão para consumir, vão para desfrutar ali do match day e tal, e só. Ele não vai se estressar, não vai estressar a cabeça se o Rios mandar calar a boca, se o time perder e tudo mais. Houve essa proximidade desses torcedores, porém eles estão se distanciando também porque esse torcedor ele só vem na boa, ele só participa na boa. Esse tipo de consumidor ele só participa quando está gostoso para ele consumir. Quando tá ruim ele vai embora, entendeu? Então tá havendo também esse esvaziamento do Allianz. A gente viu ali o público que não comprou os ingressos dos jogos da Libertadores, não era só porque estava caro, porque tem palmeirenses com poder aquisitivo para isso, porque esses palmeirenses mais elitizados eles estão vendo, pô, tá jogando mal, então eu não vou ficar indo lá, também vai ficar vindo perder. Eu como pipoquinha do meu sofá da minha casa. E pra essa pessoa tanto faz ele ir ou não ir, entendeu? Ele vai porque ele tá vendo o Palmeiras ganhar, ele vai ali pra desfrutar, tirar selfie, mais uma vitória, mais 3 pontos, não sei o quê, e tirar sarro com o amigo dele. Então tá vendo esse distanciamento. Mas eu quero destrinchar isso pra você e dizer que isso começou se intensificou com a Leila, mas na figura do Abel Ferreira. E eu tenho alguns pontos. O primeiro, eu lembro do Olé. Essa situação do Olé, pra mim, foi um absurdo. Eu lembro que foi um jogo contra o Goiás, se eu não me engano. O Palmeiras estava ganhando de goleada, 5, sei lá. E ele mandou a torcida abaixar, né? Falou que não era pra gritar Olé, porque isso diz respeito ao adversário. Uma forma de educar a torcida. O Abel tentando educar o torcedor, tentando alienar o torcedor, deixar o torcedor da forma dele, né? Moldar o torcedor como ele acha que o torcedor tem que fazer. E hoje o torcedor palmeirense, ele realmente está à medida do técnico do Palmeiras. É um torcedor que ele aceita muito bem o que acontece em campo, ele dificilmente vai... E mesmo assim, o Abel vive criticando a torcida, né? Mas ele dificilmente vai ficar questionando, vai ficar vaiando, ele aceita ali o que está acontecendo, sempre está submisso às escolhas do técnico, não vai questionar se está bom ou se está ruim. Só que o Abel tem que entender que esse torcedor, ele só vem na boa. Na ruim, ele não vai participar. E na ruim vai ficar os que vaiam, que é os torcedores que ele vive criticando. Que ele falou agora, né, no jogo contra o Mirassol, que só é palmeirense quando ganha. Vocês só são palmeirenses quando ganha. Não é bem isso, Abel. Não é bem isso. O torcedor palmeirense, ele critica exatamente porque ele é palmeirense, porque ele ama o Palmeiras, né? Porque ele quer ver o Palmeiras ganhar. Ninguém ali tá criticando de bobeira, ninguém ali tá vaiando de bobeira, ninguém ali tá vaiando porque gosta, porque acha que é bobão. Porque te odeia, por exemplo. Não é isso. Teve também, naquela derrota pós-Boca, lembra que nós perdemos pro Boca em 2023, na semifinal da Libertadores, depois perdemos pro Santos na Arena Barueri, lembra disso? Ele falou que há quem ame o Palmeiras e há quem ame só ganhar, porque houve vaias aquele dia. Abel, quem vaiou aquele dia certamente amava o Palmeiras. Porque o cara sair de casa para ir para a Arena Barueri depois de uma partida vexatória daquela contra o Boca, que por sua culpa, 100% da sua culpa, o Palmeiras não se classificou porque você não soube escalar o time, morreu abraçado com as suas convicções. O cara que vaiou aquele dia, que estava lá aquele dia para assistir o jogo, certamente é palmeirense. Certamente é palmeirense, porque o cara abriu mão ali do sábado, se não me engano, acho que foi no sábado da vida dele, para desfrutar com a família dele, para estar vendo um jogo do Palmeiras, sabendo que o Palmeiras estava muito atrás na tabela pro Botafogo, tinha acabado de cair num jogo patético na Libertadores. Então aqueles caras que vaiaram porque amam o Palmeiras. Então não é quem ame o Palmeiras, é quem ame ganhar. Não é bem assim. Não é bem assim. E aí eu tô elencando para vocês porque essas declarações afastam o torcedor palmeirense do estádio. O torcedor se sente desqualificado. O torcedor, ele se sente desvalorizado. O torcedor, ele se sente desmentido. É como assim, tipo, pô, então eu tô vindo pra cá de bobeira porque o técnico não me enxerga como torcedor.
Toda vez que eu venho pra cá e tento cobrar, ou tento criticar, ou tento falar, dar a minha opinião como torcedor, como quem ama o Palmeiras, ele fala que eu não sou torcedor, ele fala que eu só amo ganhar, ele fala que eu só amo vencer, ele fala que eu não sou torcedor de verdade. Então, isso vai afastando o torcedor. Não é só essa, olha só. Teve aquela contra o Cerro. Essa aqui foi absurdo, contra o Cerro foi absurdo. Em 2022, o Palmeiras ganhou do Cerro em casa, e ele falou assim, quem critica não sabe o que é ser palmeirense. Cara, assim, beira a insanidade eu falar isso, porque eu leio isso aqui, porque assim, então quer dizer que quem critica não sabe o que é ser palmeirense. Quem critica não sabe o que é desfrutar do Palmeiras, que é viver o Palmeiras. Então só quem apoia, só quem bate palma pra tudo, só quem tá disposto a celebrar vitórias e derrotas da mesma forma, sem se indignar, é que é palmeirense. Aí eu te pergunto, como que o torcedor do Palmeiras, o que eu tô dizendo aqui, eu tô fazendo a distinção entre torcedor e consumidor, torcedor e fã. Existe essa distinção. Todos esses gostam do Palmeiras, todos esses amam o Palmeiras e desfrutam do Palmeiras da sua forma. Mas existe o torcedor, o que vive o Palmeiras, o que tá ali pra apoiar na boa e na ruim, que tá pra cobrar na boa e na ruim, porque as cobranças também vêm na hora boa. Na hora boa, quando o torcedor não se sente satisfeito, ele cobra. E tem o consumidor que só está na boa. Inclusive, esse torcedor não está mais comprando a ideia do Abel. O estádio está esvaziando. Você pode ver na Arena Barueri, ninguém vai mais lá para lá. E por ser um derby, o consumidor também iria. Se fosse na fase boa do Palmeiras de goleada no derby e tudo mais. Ele também iria. Mas ele não está mais comprando. Então o Abel ele tem que começar a entender de que ele alimentou um torcedor que não vai abraçar ele nas derrotas. Ele alimentou um torcedor que não vai apoiar ele nas derrotas. Ele vai passar um pano pro Abel aí, continua passando, continua brigando com o torcedor. Teve briga ali, postaram um vídeo de briga no estádio essa semana aí, por causa que o cara queria assistir sentado, outro queria assistir em pé, e porque tava criticando o Abel, não sei o que e tal. Então assim, esse torcedor ele vai passar um pano pro Abel, vai ficar ali relativizando até uma hora que ele se encher o saco. Eu falo, você quer saber de uma coisa? Ele não acompanha mais, não é que ele começa a criticar o Abel. Não é que ele começa, não é que ele vai virar a chave, vai falar, pô, agora realmente eu acordei. Eu acho que eu preciso ir pro estádio e começar a vaiar, começar a criticar, começar a cobrar, porque senão o Palmeiras não vai ganhar mais nada, e vão entrar no comodismo. Não, sabe o que esse torcedor vai fazer? Ele vai cancelar o avante dele e não vai parar de ir. Ele não vai ir mais, porque para esse torcedor é indiferente, ele tá na boa, ele tá na parte legal. Mas quando começar a ficar ruim, ele não vai participar mais. E aí vai sobrar os torcedores que cobram na boa, cobram na ruim, comemoram na boa, comemoram no ruim. Você pode ter certeza, Abel, que os torcedores que vaiam, que cobram, não é porque te odeiam, é porque querem ver o bem do Palmeiras. Esse mesmo torcedor que cobra e te vaia, tava fazendo mosaico de caravela pra você. Tava fazendo mosaico de caravela pra você. Quando o Palmeiras foi campeão e tudo mais. Então, assim, essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. O Abel, em conjunto com a Leila, ele afastou o torcedor palmeirense. Ele afastou o torcedor palmeirense. Com os seus discursos, com a sua visão, com a sua forma de cutucar, de farpar, de alfinetar, de tentar educar o torcedor palmeirense. O torcedor palmeirense falou, eu não quero torcer desse jeito que ele fala. Eu não quero ser palmeirense desse jeito que ele fala. Ser palmeirense não é isso que ele fala. Ser palmeirense é também cobrar, exigir, querer ver o melhor, é apoiar na boa, mas cobrar também na ruim. Não é só um apoio incondicional, como se fosse um completo bobo. Palmeiras perdendo, Palmeiras jogando mal e vamos cantar e sem. E assim, não faltou apoio, não falta apoio. O Abel, assim, sabe o que é engraçado? Esse elenco do Palmeiras nunca foi cobrado de verdade. Nunca foi cobrado de verdade. Nunca houve uma cobrança. Tanto é que eu não entendi o Rios ter espanado daquele jeito. Esse elenco do Palmeiras nunca... O Abel nunca ouviu um burro no estádio, ouviu ali um burburinho de um lugar ou outro chamando de burro, mas ele nunca ouviu uma vaia uníssona, todo mundo no estádio gritando burro pra ele. Ele nunca ouviu isso. O Felipão já ouviu isso. O Luxemburgo já ouviu isso. Ele nunca ouviu isso. Ele não sabe o que é cobrança de verdade. Ele não sabe o que é um torcedor palmeirense bravo de verdade, puto de verdade. E ele um dia vai ter que encarar isso, porque o torcedor que ele tá alimentando vai largar ele uma hora ou outra se ele não entregar mais nada. Ele vai ficar mais um ano aí passando pano e batendo palma e tal, mas uma hora ou outra vai largar, porque esse torcedor não tá na ruim. Ele não fica na ruim. E vai sobrar o torcedor do Palmeiras. E aí, sabe o que vai acontecer? A Leila vai olhar e falar assim, pô,
estádio tá vazio. Tá na hora da gente chamar os torcedores do Palmeiras de volta. Eu espero que ela tenha esse lapso de inteligência, porque também não faz nenhum sentido o Palmeiras jogar com o estádio vazio todo jogo. Ela vai querer que o torcedor volte pro estádio, seja o torcedor corneta. Quando o torcedor corneta voltar, o Abel vai ver o que é cobrança. Ele vai ver o que é cobrança. E aí não vai adiantar ele vir na coletiva, falar que ele não é torcedor de verdade, que o palmeirense é o que apoia, não o que cobra, que é o palmeirense de verdade, não vai adiantar mais nada, porque esse torcedor não cai na ladainha dele. O consumidor, o fã, o torcedor que só vai pra desfrutar do match day, ele cai nessa ladainha, ele engole todo esse papo. Mas o torcedor palmeirense não engole. O torcedor palmeirense, ele ouve esse papo e ele fica até mais chateado, mais bravo e mais incomodado por uma pessoa de fora querer ensinar o palmeirense a ser palmeirense. Essa é a minha opinião. Eu não sei se tem conserto, eu não vim aqui, eu não dei nenhuma solução, vim aqui só falei os problemas, eu não sei se tem conserto, eu não sei se tem volta. Eu vi até um vídeo do Fernando do Instaverde falando que talvez não tinha volta, que ele acha que é difícil voltar. Vi um vídeo também do Coletividade Palestrina dele falando que demora pra voltar. Eu concordo com os dois. Eu tô no meio termo entre o da coletividade e o Fernando. Demora muito pra voltar, eu acho que demora muito pra voltar. Mas talvez nem volte o torcedor palmeirense. Talvez nem volte. Porque assim, o estádio vai esvaziar, a Lila vai chamar os palmeirenses de volta, mas tem muita gente que não vai voltar. Tem muita gente que não vai voltar. Tem muita gente que pegou, assim, ranço do Allianz Parque, pegou ranço ali do que acontece ali. Cara, eu conheço pessoas palmeirenses de décadas que não vão mais ao Allianz Parque porque se sentem mal lá. Porque você não pode levantar pra cantar, porque você não pode xingar um cara, não pode cobrar e coisa de estádio, não é xingar porque você acha que odeia o cara. Eu me recordo de um amigo meu que assim, um amigo assim, senhor, cara, senhor, o cara tem quase 60 anos, tem mais de 60 anos, viveu a fila, viveu tudo, e ele deu uma xingada no Rony lá num jogo e puxaram a camisa dele, rasgaram a camisa dele. Puxaram a camisa dele assim pra cobrar, sabe assim? Ele começou, Barg, não sei o que, cara, porque o Rony perdeu um gol. Caramba, pô. E aí o cara puxou a camisa dele assim, né? Ele diz ele que eu não estava no evento num dia, mas ele puxou a camisa dele e falou: e aí, caramba, vai ficar xingando, velho, vamos apoiar. Então hoje o estádio se tornou isso, cara. Antes no estádio iam uns pra cobrar, uns só pra apoiar, mas todo mundo vivia ali. Hoje em dia não existe mais isso. Não sei se tem volta, eu acho, agora sim. Agora a minha opinião para concluir. A única coisa que faria o torcedor palmeirense voltar ao estádio e abraçar o time e cobrar ao mesmo tempo é o Abel baixar a guarda. Baixar a guarda de verdade. Porque essa notinha que ele fez aí depois dessa farpada que ele deu, falando que a torcida do Botafogo grita campeão, é do Palmeiras não. Isso daí é protocolar. Ele fez aquela notinha ali. Não é como se fosse o Rios. O Rios, quer queira, quer não, ele pediu desculpa dentro do campo. Ele viu que ele fez a besteira ali, ele já levantou a mão depois na volta do segundo tempo, pediu desculpa umas 2, 3 vezes durante o jogo, pediu desculpa depois, gravou o vídeo, ele já corrigiu na hora. O Abel não, ele esperou 2 dias ali, toda a repercussão da mídia, depois fez uma notinha protocolar que a gente provavelmente foi escrito por assessoria de imprensa. Então aquilo ali talvez nem reflita mesmo a opinião do Abel. O Abel talvez até pense mesmo que a torcida do Palmeiras é bem grata com ele, que no canto é campeão tal, que a torcida do Botafogo é mais legal. Talvez ele até pense isso mesmo ainda. Mas talvez a única forma disso se consertar seja o Abel baixar a guarda e falar, entendo as críticas, compreendo as vaias, compreendo tudo que tá ocorrendo. Meu trabalho tá ruim mesmo. Quero melhorar e preciso do apoio de vocês para melhorar. Vamos junto. Vamos junto. Sabe por quê? Porque hoje o torcedor palmeirense, ele se sente invalidado toda vez que ele vai ao Abel. Ele se sente invalidado toda vez que ele critica o Abel, porque o Abel vem com essas falas que eu elenquei aqui. Entendeu? Então talvez o Abel baixando essa guarda e falando, entendo as vaias, entendo as críticas, entendo. Não tá legal. Eu preciso de vocês agora. Vocês estão certos. Talvez isso mude. Enquanto ele não fizer isso, talvez não vai mudar. Tá bom? Essa é a minha opinião, não sei se você concorda, se você discorda, o vídeo ficou grande, mas era uma opinião que eu precisava dar, um desabafo que eu precisava fazer. Beleza? Valeu, até amanhã, depois do derby.